Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero estar falando aqui sobre um assunto em que eu ouvi hoje no debate. Eu já peguei o assunto assim, já encaminhando, e era uma pessoa lá que estava com uma certa dificuldade de se arrepender devido aos pecados e, enfim, né? Eu já tomei ciência do debate, ele já prosseguindo, e no momento em que eu estava ali, né, ouvindo, me veio vários versículos, vários temas, e eu quero aqui compartilhar com todos vocês. A pregação de Jesus e também a pregação de João Batista, sobretudo no início do ministério dos dois, tem algo ali que me chama muito a atenção, que é a seguinte expressão: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Eu entendo que é necessário o arrependimento. Existem pecados que claramente, dentro da nossa consciência, do estado comum, normal de consciência, devido a uma caminhada cristã, nós sabemos que aquilo é pecado. E ali, através da pessoa do Espírito Santo, ele nos toca, nos incomoda, nos constrange, e ali nós nos arrependemos e oramos, falamos com Deus e colocamos diante do Senhor. E é necessário pedir a Deus força, graça para vencer, sobretudo, pecados de natureza sexual, pecados de natureza pornográfica, pecados relacionados a vícios de bebida, vícios de drogas ilícita, vícios de pornografia. E é necessário, irmãs e irmãos, pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele ajude a vencer esse pecado. E, sobretudo, a oração aliada, associado ao jejum e a palavra de Deus, né? Eu sugiro, da forma como eu fui disciplinada, discipulada, 40 capítulos por dia. Não é fácil, é difícil, dificultoso, ainda mais se você não tem o hábito de ler tantos capítulos, mas eu vou falar, Jesus ele vai dizer em Marcos 9, 29, né, naquela passagem que o pai procura Jesus, que o filho, ele era sobressaltado, né, e se jogava na água, se jogava no fogo. Jesus ele vai dizer que há castas de demônios que saem através de jejum e oração. E associado à palavra, irmãs, é uma libertação poderosa. É uma libertação poderosa, 40 capítulos por dia. Esses são pecados, né? E ser rigoroso ou rigorosa com relação a esse pecado. Por exemplo, pecados de pornografia. Pega o monitor ou o computador, coloca na sala. Ora pedindo ajuda ao Espírito Santo para vencer isso, orando, mas persevere na oração, no jejum e leitura da palavra. Uma das portas de entrada de demônios é pelos olhos, né? Por isso que quando você lê 40 capítulos por dia, isso vai limpando. A palavra de Deus, ela vai entrando na mente, no coração, no espírito, vai limpando, vai tirando, né? Jesus ele vai dizer: vós já estáis limpos pela minha palavra, né? Santifica-os na verdade, João diz, né? Porque santifica-os na verdade, porque a tua palavra ela é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela regenera, ela vai nos santificando, tirando todas essas impurezas, né? E se uma pessoa tem problemas com bebidas alcoólicas, né? Passa longe de um bar, vê que tem um bar lá na frente, já atravessa a rua, olha para o outro lado. Se essa fraqueza, além disso tudo que eu havia falado, são apenas algumas sugestões,
Passa longe, né, do bar e pede ajuda ao Espírito Santo. Vai no mercado, evita até passar naquela parte que vende bebidas. Com o pecado, irmãs, nós precisamos fugir e deixar de lado e não brincar e não negociar, porque o pecado ele derruba um homem e uma mulher de Deus. Se o teu problema é uma amante ou um amante, a pessoa está tendo uma relação extraconjugal, irmãs, é necessário pedir ajuda ao Espírito Santo, clamar para que ajude a desvencilhar desta pessoa. Se possível for, seja radical, pega o chip do celular que tem aquele contato e joga fora. O nosso maior problema é que nós queremos negociar, achar que nós iremos vencer na nossa carne. José, quando a esposa de Potifar tentou agarrá-lo, ele não tentou negociar, ele fugiu. E existem determinadas situações que o pecado, né, está ali, que você não tem humanamente sozinho como vencer, somente através da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos ter atitudes radicais com aquilo, é fugir. Mas Raquel destruiu o chip, é melhor você jogar aquele chip fora. E depois você recupera os contatos de amigos, de familiares, pessoas mais próximas, do que ter aquele contato ali, você volta e meia quer ligar, ou a pessoa te liga e fica ali naquele ciclo vicioso. Ah, mas eu vou conseguir. O grande problema é que às vezes nós queremos e pensamos que somos super-homens e mulheres maravilhas. E com o pecado não tem como negociar, não tem como negociar. Por quê? Porque o pecado não é ruim, ele é bom, ele é prazeroso, ele satisfaz a carne. Se eu disser aqui para vocês que o pecado ele é ruim, não, ele é bom, os prazeres da carne. Por isso que muitos estão presos, enredados espiritualmente e não conseguem se libertar porque estão presos, porque o pecado ele não é ruim. Para isso é necessário pedir ajuda ao Espírito Santo. Existe uma passagem em Samuel, 1 Samuel, em que Deus, através do profeta Samuel, vai instruir a Saul. Vai falar: Saul, você vai lá, pega Agag e você vai destruir todos os povos inimigos amalequitas juntamente com o rei, o chefe. Sabe o que Saul ele fez? Ele foi lá, ele destruiu todos os amalequitas e ele viu lá umas vaquinhas gordas, uns gados, uns bezerrinhos interessantes, gordinhos. Irmãs, ele foi lá e ele guardou. Inclusive o chefe, o Agag, o rei lá, ele não matou. Irmãs, aquilo deu um problema porque Samuel depois ele foi lá e ele teve que fazer o serviço que o rei não pode fazer. E ali ele perdeu o trono devido à desobediência. Quando Deus nos dá uma ordem com essa questão do pecado, não tem como. Joga o chip fora, foge da pessoa. Se é pecado de pornografia, fica várias semanas sem ligar celular ou monitor, coloca na sala. Se eu não sei o que é, acaba com essa amizade, acaba com coisas que vão destruir a tua vida espiritual. Não tem como negociar. Deus ele vai instruir Moisés claramente antes de entrar na terra prometida, porque ele nem consegue entrar na terra prometida, mas Deus lhe dá instruções e diz, destrói todos os povos inimigos. Sabe o que aconteceu? Eles falharam, o povo de Israel, e o líder, que é um dos culpados, digamos assim, falharam em expulsar, em destruir
todos os povos inimigos na entrada da terra prometida, Canaã. E isso depois, lá na frente, isso dá um problema. Só você lê as escrituras. Isso depois, lá na frente, esses povos, os moabitas, os amonitas, os moabitas e os amonitas vieram da linhagem do incesto, né, das filhas de Ló. Mas os outros povos, né, como eu falei aqui, dos amalequitas e outros tantos, é porque houve falha em destruir esses povos inimigos. Eu quero ministrar sobre a sua vida nesse vídeo que você não vai falhar em destruir. Irmãs, precisamos ser radicais com relação ao pecado e pedir ajuda ao Espírito Santo. Se você não está conseguindo, pede ajuda ao Espírito Santo. Um dos atributos do Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador. Irmã, eu falho, irmã, eu erro, eu já pedi perdão. Outra coisa, o jejum. Quando você jejua, é necessário jejuar. Jejuar um dia, jejuar 2 dias, jejuar 3 dias. O terceiro dia é o mais difícil, que a tua carne grita, clama por comida. Depois depois eu posso falar aqui um vídeo sobre o jejum. Ele é maravilhoso. O diabo, os demônios não gostam de pessoas que jejuam, não gostam de pessoas que oram, não gostam de pessoas que lê a palavra, porque certamente você sairá vitorioso e vitoriosa desta situação. Eu quero tocar aqui num tópico. De repente você fala assim para mim: irmã Raquel, eu não cometo nenhum desses pecados, mas ainda existem pecados que nós cometemos, né? Nós pecamos, a única diferença é que nós não vivemos na prática do pecado e não somos escravizados pelo pecado. Mas sabe que existem pecados que é necessário nós jejuarmos, é somente através do jejum. Irmãs, eu falo aqui não é de algo que eu li, não, são de experiências vividas, né? E nesse treinamento, né, de 21 dias de mudar a sua vida, irmãs, quando você jejua o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, que o teu espírito ele começa a se sobressair sobre a carne, o próprio Espírito Santo, a tua consciência, Deus, ele vai trazendo pecados ocultos que porventura nós nem tínhamos ciência. Irmã Raquel, tem isso. Pecados comuns que nós muitas das vezes cometemos no dia a dia, que a nossa consciência ela já está tão cauterizada que nem nos damos conta que aquilo se torna um hábito diário. É verdade, irmã Raquel, é verdade. Pecados que são tidos como pequenos. Falar mal do outro, fazer mau juízo do outro, fazer comentários sem ter certeza, isso é pecado. E quando você entra na dimensão da oração e do jejum, irmãs, aí vem o arrependimento que é trazido através do Espírito Santo. E ali você se arrepende de fato e de verdade, pede perdão ao Senhor e nunca mais você comete aquele mesmo pecado. Que às vezes, humanamente, devido a uma atitude até mesmo religiosa, nós não conseguimos, humanamente falando, no dia a dia, se lembrar daqueles pecados cometidos às vezes lá atrás. E ali o Espírito Santo ele traz a memória, e ali a gente, aquilo nos constrange, nós pedimos perdão. Pecados de enganar o outro, pecados de mentir para o outro, pecados de querer se dar bem em cima do outro, dar um desperto ou desperto, isso é pecado, né? Ah, mas me enganou, a pessoa vai se ver com Deus. A pessoa vai se ver com Deus. Quem nos engana, quem fala mal, vai se ver com Deus.
Deus, ele é o nosso vingador. Amém? Então o tema desse vídeo é arrependei-vos e convertei-vos. Eu espero que eu possa ter esclarecido. Isso é muito importante. Existem pecados que eu tive ciência somente através de oração e jejum. Pecados, e ali o céu se abre e as bênçãos de Deus caem sobre a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e a paz.